Gente que fala, boa tarde, seja bem-vindo. Eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Grande São Paulo pela rádio Trianon AM 740 e rádio Empreender AM 1520. A nossa transmissão também chega a Santos pela rádio Universal AM 810 e também Top FM 100,3. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas, os nossos podcasts no Spotify e também no nosso blog, é o gentequefala.com.br. Eu apresento agora os participantes de hoje do programa Gente que Fala. A gente recebe aqui à minha esquerda, você que nos vê pelas imagens das redes sociais, o Antônio Fernando Pinheiro Pedro, advogado, jornalista, editor da revista Ambiente Legal. Pinheiro Pedro, seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Muito obrigado, Mauro. Para mim é um prazer estar aqui com essa mesa ilustríssima, né? Obrigado. Ilustríssima, só doutores aqui hoje. Também conosco, aqui à minha esquerda, para você que nos vê pelas imagens, doutor José Carlos Blatt, promotor de justiça, professor universitário, procurador. Promotor Blatt, seja bem-vindo. É um prazer, uma honra estar aqui novamente aqui no programa Gente que Fala, né, com gente tão bacana para discutir um tema tão importante. Muito obrigado pela presença. Também conosco agora aqui à minha direita, o advogado Evandro Capano, doutor em Direito do Estado e Procedimento Criminal. Doutor Capano, seja bem-vindo. É um prazer, Mauro, estar uma vez mais também aqui no Gente que Fala, seleta a nossa audiência. É muito bom, tema importante, é um prazer estar com os senhores. E fechando a nossa mesa, o desembargador doutor Rui Alberto Leme Cavalheiro, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Doutor Rui Cavalheiro, seja bem-vindo ao Gente que Fala. Obrigado, agradeço o convite e a oportunidade de participar de um tema palpitante como esse, um tema da atualidade. Então, vamos ao tema. No dia 5 de setembro foi sancionada a Lei número 13.869, a Lei de Abuso de Autoridade. Foi um processo legislativo permeado por polêmicas, vetos, derrubada de vetos. Essa matéria aprovada vai entrar em vigor no dia 2 de janeiro de 2020 e ampliou o rol de condutas definidas como crime de abuso de autoridade previstas na legislação anterior, que era de 1965. Pinheiro Pedro, antes da gente entrar no tema propriamente dito, o seu entendimento sobre esta lei aprovada, uma resposta vingativa à Lava Jato? É complexo, porque na verdade havia uma necessidade de modernização da lei, não era de hoje, né? Nós já tínhamos aí essa legislação da década de 60, né? E ela estava já demandando uma atualização. O grande problema é o processo histórico dessa atualização, né? Quer dizer, é a mesma coisa que você ter um desvio, né, natural do caminho e baseado nas circunstâncias. Então, é óbvio, eu acho que há a questão Lava Jato, ela envolveu, inclusive, as alterações que foram feitas na lei, né, e marcou essa necessidade de se estabelecer um novo parâmetro, somente o avanço para os abusos injudicando, né, que é uma coisa que eu acho que vai ser debatido bastante aqui. Então, a Lava Jato, sim, ela é um fator que motivou o sancionamento dessa lei. Agora, a lei em si, ela tem pontos positivos, mas, obviamente, tem pontos que, circunstancialmente, ficaram muito claros que dizem respeito a este impacto da lei da Lava Jato. Promotor Blatt, sua avaliação, essa lei sancionada é uma resposta vingativa à Lava Jato, na sua avaliação? Na verdade, há tópicos dessa lei que me parecem pertinentes. Era necessário, efetivamente, uma mudança na legislação. Eu, como promotor, posso dizer com absoluta tranquilidade, para mim tanto faz como tanto fez, porque no exercício das minhas atribuições eu sempre busquei a legalidade. Preocupa alguns tópicos, mas o bom profissional, o bom juiz, o bom promotor, não deve se preocupar nem se esconder embaixo de uma mesa. E acho que a questão de constranger promotores, isso já está acontecendo, eu já vi coisas que até Deus duvida, né? Onde promotores, ao se manifestar a respeito de um pedido de um delegado de polícia sobre uma preventiva, uma temporária ou alguma coisa que o valha, já está usando o texto da lei que sequer entrou em vigor, que não vai se manifestar diante da possibilidade dele, promotor, responder por abuso de autoridade. De outro lado, os juízes também que já estão fazendo despachos padrões
para, obviamente, resguardar a sua atividade funcional. Eu diria a esses promotores, juízes, delegados, etc., que procurem outra profissão. É óbvio que há aqui questões que são delicadas, mas cabe também analisar que a denúncia por abuso de autoridade contra um juiz, contra um promotor, quem vai fazê-la é o Procurador-Geral de Justiça ou Procurador-Geral da República, ok? Então, se efetivamente se tratar de uma retaliação, de uma vindita, ou algo nesse sentido, certamente esse profissional não será denunciado, não será processado criminalmente. Porém, a lei preocupa, sim, exatamente pelo ponto político, pela intimidação de boa parte desses promotores e juízes. A mim não me intimida, mas eu acho que ela não veio na hora correta, na hora coesa. Haviam outros pontos na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, a serem discutidos, como, por exemplo, o aumento das penas em corrupção, a criminalizar o enriquecimento ilícito e tantas outras medidas que ficaram nas calendas, exatamente por conta de que muitos políticos se sentiram lá prejudicados. Doutor Capano, o mesmo questionamento, e considerando também o seguinte, o abuso de autoridade, de qualquer maneira, ele já era tratado na lei anterior de 1965, não era terra de ninguém, né? A gente tinha um ordenamento jurídico para isso. É verdade, Mauro, mas veja, essa lei ela vem com um respaldo sociológico diferente da lei de 65. Né? A lei de 65, especialmente, ela tratava do abuso de autoridade do Poder Executivo. Então era uma lei de abuso de autoridade, que tinha lá artigo 3º, constitui abuso de autoridade. 1. Atentar contra o exercício de reunião. 2. Atentar contra o exercício de locomoção. 3. Atentar... Então você percebe que era uma lei realmente, naquele momento sociológico de 64, que se fez para se coibir eventuais abusos, muito claramente, do Poder Executivo. Hoje, a novidade que essa lei nos traz é, justamente como diz o doutor Pedro, a discussão aí, como diz o doutor Blatt, a preocupação de colocar para dentro dessas condutas típicas a atuação do Poder Judiciário e do Ministério Público. Também ficou muito claro isso, e se isso é uma resposta ou não, uma vindita ou não, contra a atuação com relação à Lava Jato, é uma discussão, né, que cada um vai ter o seu ponto de vista. Uma coisa que é fato, Mauro, é que, veja, essa lei, como disse o Dr. Blatt, que deixou muita coisa de fora, veio num momento que eu não sei se era o momento realmente para ser votado isso, e uma coisa qual era o objetivo. Foi votado num turno único, numa sessão extraordinária, né, sem avisar ninguém. Uma série de deputados reclamaram e fizeram depois declaração de voto, dizendo que foi por voto simbólico, né, se aprovou por voto simbólico essa lei. Quer dizer, como é que eu aprovo uma lei deste calão, desse jaez, desse tamanho que vai influir do jeito que influiu, por voto simbólico, né? Então, alguma coisa talvez realmente não andou bem no processo legislativo, que um processo legislativo é um processo que a gente tem, né? Eu não vou querer me alongar muito mais, desculpa, mas, né, antes, por que nós constitucionalizamos o processo legislativo? Para não acontecer o que aconteceu numa lei Fleury, né? Que de um dia para o outro, fizeram uma lei. Hoje nós temos, né, tantos turnos, tanto isso, tanto aquilo, e, poxa, você pega, põe numa sessão extraordinária, põe por voto simbólico e passa o rolo compressor, desculpa, não parece muito democrático isso para mim, né? Então... Sua avaliação, desembargador Rui Cavalheiro, ao mesmo questionamento. O doutor Capano já colocou uma questão aí que eu queria debater. Já falou da Lei Fleury. Eu, particularmente, tenho uma preocupação. Sempre que tem uma lei que a gente possa identificar com alguém, com alguma situação, é muito problemático. Porque os problemas não existem com relação a uma pessoa. Os problemas existem de modo geral. Quando se faz uma lei de afogadilho como essa, pensando em determinadas pessoas, fica difícil. Então, não sei se eles legislaram com medo de virem a ser processados, com medo de virem a sofrer aquelas consequências. Podem ter ocorrido excessos? Podem ter ocorrido excessos. Havia dispositivo legal para isso? Sim. Há a corregedoria do Ministério Público, há a corregedoria do Judiciário, tem a corregedoria estadual, cada Ministério Público estadual, federal, do Trabalho tem a sua corregedoria, os juízes têm a sua corregedoria, e antecipo, são corregedorias rigorosas. Então, tem uma possibilidade de excesso, tem uma possibilidade de alguém se ver processado pelo excesso já
em razão disso, uma responsabilização civil, inclusive. E quando se faz uma lei dirigida, como o doutor Carpano ligou, com o caso Lei Fleury, Lei Maria da Penha, não que eu não diga que Maria da Penha não merecesse, mas o fato de se dar um nome é porque se pensou só naquela situação. E a lei tem que ser ampla, tem que dizer respeito a todo e qualquer cidadão. Essa aqui vai dizer respeito a todo e qualquer cidadão de que forma? Usando uma linguagem mais popular, mas de polícia, aliviando para todo mundo. Muito bandido vai para a rua em razão disso. Muita gente vai deixar de ser investigado, vai deixar de ser processado, exatamente em razão da possibilidade de o juiz, o promotor, vão analisar, falar, não vou correr risco aqui, não vou dar minha cara a tapa nesse caso, e vai permitir que as coisas aconteçam. Tem até um risco nesse caso aí, que é o que eu acho que é muito grave, que é o seguinte: nós vivemos um momento sociológico. Foi bom ter posto essa visão, Capano, porque o momento sociológico é o da hipersensibilidade. Hoje em dia todo mundo é o período do mimimi, né? Você está sendo deseducado comigo, pronto, já é um abuso, já passou a ser uma atitude preconceituosa, já é assédio, né? E nós estamos transferindo essa hipersensibilidade para um campo muito complexo, que é o campo da judicatura, né? É o campo da persecução penal, da investigação, né? O executivo, ele tinha, obviamente, era a base da lei original, da lei da década de 60, porque ele é a primeira fronteira na ação, né? É o delegado de polícia, né? É o guarda da esquina, como dizia na época da década de 60, ou seja, aqueles que realmente estão em contato direto com o cidadão. Tirada, como eles diziam. A tirada, né? O funcionário público no balcão, né? Ou seja, são realmente procedimentos do dia a dia e que realmente o cidadão precisava se ver defendido. Aqui não, aqui nós estamos entrando numa questão grave, que é o risco da criminalização da conduta judicante, né? Ou seja, um juiz considerado com perfil mais rígido pode, de repente, em vez de ser considerado de perfil mais rígido, ser considerado um criminoso, né? Um persecutor penal, um promotor linha dura, como a gente costuma chamar, o linha dura, de repente passa a ser criminalizado, quando, na verdade, essas condutas muitas vezes são necessárias, né? Por exemplo, no combate ao crime organizado, é necessário, né? Tá lidando com os inimigos de Estado, né? Então, eu acho que a jurisprudência vai ter um trabalho grande aqui para poder modular essa legislação. Doutor Blatt, a operação do direito, ela é mais permeada muito mais pela subjetividade do que pela objetividade, e esse é o problema da aplicação desta lei? Por exemplo, aquele juiz que não substituir a prisão preventiva por medida cautelar, né, ou aquela que não conceder a liberdade por outra medida cabível prevista em lei. Isso é um exame que o juiz vai fazer uma valoração subjetiva, que cabe a preventiva por este ou por aquele motivo, os requisitos também objetivos e subjetivos da preventiva, e de repente o juiz decreta a preventiva, por alguma razão esta preventiva é revogada nas cortes superiores e o juiz pode estar sujeito, né, não só a ter a sua decisão revisada, mas como ter um procedimento criminal instaurado. Esta é a grande preocupação que se vê também, e eu atuei muitos anos no combate ao crime organizado, e era muito comum, quando se realizava uma determinada operação, as representações contra o promotor, contra o delegado, né, ou até mesmo contra o juiz que determinou aquelas medidas, junto às nossas corregedorias, ao setor de competência originária. Eu tive várias representações por suposto abuso de autoridade, que não aconteceram, porém, isto para o promotor mais jovem, né, para o juiz menos experiente, com tantos controles que existem, como foi colocado pelo doutor Rui Cavalheiro, né, nós temos as corregedorias, os conselhos nacionais,
da Justiça e do Ministério Público, ou seja, a quantidade de controle sobre a atividade do juiz e do promotor, né, seriam suficientes. Esta lei, ela realmente causa esta preocupação de como vão reagir os tribunais, de como vão reagir, obviamente, o dominus litis desta ação é o próprio Ministério Público. Só que aí tem um problema, né? O procurador-geral não promove a ação contra um determinado promotor de justiça que praticou um abuso de autoridade. Caberá ação penal privada subsidiária da pública, né? Então, existe uma série de questões complexas, né? Agora, se ele arquivar, pedir o arquivamento perante o tribunal, não cabe recurso. Então, ainda há algumas situações em que nós poderemos reverter eventuais abusos praticados contra as autoridades, né? Porque as autoridades passam a ser alvo, né? E estamos esquecendo do principal objetivo. Qual que é o objetivo do delegado de polícia na sua atividade fim, do promotor de justiça na área criminal e do juiz criminal? É de efetivamente buscar prova suficiente para que essas pessoas sejam responsabilizadas. Então, na busca da responsabilização criminal, nós seremos responsabilizados criminalmente, hipoteticamente. Doutor Capano, o seu entendimento também sobre esse aspecto da subjetividade? O que eu acho, Mauro, é o seguinte, o Dr. Blas colocou uma coisa, um ponto importante. Quando se tratar de uma valoração da subjetividade, que é óbvio que ela existe, tendo como autoridade o promotor de justiça ou um magistrado, todas essas garantias ou vamos mudar a palavra, não é bem uma garantia, mas será mais difícil, Dr. Blas, haver um erro de apreciação, sim, porque como Vossa Excelência bem disse, né, isso será feito pelo Procurador-Geral, aqui será feito pelo órgão especial. Aliás, o julgamento disto, de um promotor de justiça e de um magistrado, é no órgão especial do tribunal, sim, então será apreciado pelos desembargadores mais antigos, né? Eu não vejo assim, uma grande preocupação, porque isto será feito realmente, será separado o alho do bugalho. A dificuldade e o compromisso ou pelo menos a minha preocupação, não é com relação ao doutor promotor e ao doutor magistrado, e sim ao delegado de polícia, ao agente da polícia militar, porque aí esse pessoal estará sujeito a uma primeira valoração do promotor, e aí nós temos N promotores nas 645 cidades do estado, nas todas as comarcas, do juiz de primeira instância. Não estou dizendo que estarão de má fé ou não de má fé, mas ele também tem uma valoração. Veja, nós estamos transferindo para o magistrado de primeira instância e para o promotor de primeira instância aquela posição. Bom, então, dentro disso que o Dr. Blatt falou, bom, precisamos lá fazer uma busca e apreensão num local de alta periculosidade, organização criminosa e tal, coloca uma algema na pessoa. Pronto. Aí o promotor da comarca diz, não tinha que pôr algema. E isso, Mauro, está gerando, eu já historicamente advogo para policiais, hoje eu advogo para o Sindicato da Polícia Federal, advogo para sindicatos de delegados, e eles estão me trazendo esta preocupação. Eu falo, doutor, né? E doutor Blatt, doutor Ruth, me desculpe, eu estou escutando dos delegados de polícia, deixa eu colocar fogo na conversa aqui, dizendo, o promotor não vai ser responsável nunca, porque o senhor precisa de um colega do senhor para promover isso daí, né? Para promover essa ação penal. Agora, eu, como delegado, tenho dificuldade de determinar, doutor, o senhor autoriza o policial militar lá, o vulgo também, usando do jornal, o Papa Mike, vamos lá, põe a algema. Doutor, então o senhor me dá por escrito que eu vou pôr algema nesse cara, porque vai sobrar para mim. Então, a polícia está travada, Mauro. A polícia está com medo de trabalhar com relação a essa lei. Porque do policial, nós temos aí espraiada em todas as cidades de São Paulo, em todas as cidades do Brasil, em autoridades de primeiro escalão, de piso, se foi abuso de autoridade ou não, né? E aí, a hora que instauram o abuso de autoridade, eles estão vindo falar o quê? Bom, aí eu tenho que contratar advogado, tenho que sofrer o processo, as misérias do processo penal, como dizia o Francisco Carnelucci. Então, a maior problemática dessa lei, com todo o respeito aos dois colegas, né, não é no Ministério Público e na magistratura. Na minha percepção, é a atividade da polícia que vai sofrer muito aí. Nessa esteira do medo que o doutor Capano destacou, por conta da polícia, desembargador Cavalheiro, existiria também um medo do juiz em relação ao Ministério Público? Poderia acontecer isso? Desculpa, eu não entendi. Em relação do Ministério Público ser contra o juiz? Sim. Não, acho que não, porque, em princípio, o promotor de justiça, ele trabalhando com a lei, ele apresenta uma situação que o juiz recebe e vai dizer se é ou se não é.
eventualmente pode não concordar, o juiz não recebe a denúncia, o juiz quer que denuncie, o promotor não denuncia, mas aí não se chega a uma animosidade, não há nada contrário. São profissionais de direito que vivem disso e têm uma vivência acima do bem e do mal no relacionamento. Não há uma compreensão. O meu medo maior hoje é contra a sociedade. Eu estava ouvindo o doutor Capano falar e lembrei até de uma situação, se fala de presunção de inocência. Então, há alguns anos, eu tenho observado que todo mundo utiliza a expressão suspeito. Suspeito, suspeito. Vai o advogado lá na sustentação oral em revisão criminal, ou seja, ele já foi condenado, ele fala, o suspeito. Não é suspeito, ele já foi condenado. Eu ouvi quando faleceu há pouco tempo a ex-esposa do Nelson Mandela, da África do Sul, o jornalista da televisão falou, ela foi suspeita de crime em 1997. Eu pensei comigo, não foi suspeita, ela foi condenada, o Mandela se separou dela por conta disso, ela cumpriu pena e saiu da prisão, ela ultrapassou a presunção de inocência. Mas aí é que eu tenho medo de cada situação. Veja, vamos ser francos, o menor de idade ele não pode ser algemado. Poxa, pega um menor de 17 anos de idade aí, que faz academia de artes marciais, 2,10 metros, e fala para o policial, leva o garoto numa boa. Com carinho. Pedro, agora eu vou pegar um aspecto seu agora como jornalista, seu entendimento como jornalista. Esse tratamento nosso do suspeito, enquanto ele não for julgado, condenado ou inocente, ele é suspeito. Então, como é que fica isso a partir da aplicação da lei? Se bem que a gente tem que lembrar que no jornalismo os suspeitos são vários. Agora, 2 indivíduos assaltaram fulano de tal na troca de tiros, que continuam sendo tratados como suspeitos. Né? Então, o que acontece é que eu acho que nós vamos acabar tendo que adotar uns procedimentos importados, como é o caso na Europa, somente na Inglaterra lá. Entrou no campo penal, sigilo. Os procedimentos, sobre os procedimentos, vai se impor uma lei de silêncio muito clara. Né? É a melhor forma de você se proteger em relação à imprensa, a própria imprensa se proteger e as partes serem, de certa maneira, protegidas. Né? Então, por exemplo, essa questão séria, será crime atribuir culpa ao investigado antes de concluir as apurações e formalizada a acusação. Como é que se faz isso lá na Inglaterra? Uma vez que o indivíduo se inicia o processo penal, há um silêncio absoluto em relação ao processo. Você só vai saber o resultado quando vier o julgamento. Né? É capaz de nós começarmos a ter esse tipo de procedimento no Brasil. Seu entendimento... Já tirando a rotina... Veja o problema maior. Em Portugal, a prisão preventiva leva 2 anos, sendo que no primeiro ano de apuração, de inquérito, sequer o advogado tem acesso. Aqui nós tínhamos até pouco tempo os famigerados 81 dias. Passou de 81 dias, tem que soltar o bandido. Excesso de prazo. Então criaram uma situação no Brasil que tem que acabar. E eu sempre dizia, gente, quanto mais grave a acusação, melhor deve ser feita a apuração. 81 dias, o que dá para a gente terminar em determinados casos, determinadas localidades, em determinada prova? Nada. Eu posso sentenciar em 81 dias, mas será que eu vou estar condenando um inocente porque eu não tive tempo de ver? É difícil. O professor desembargador Rui Cavalheiro, com absoluta análise cirúrgica, né? A construção jurisprudencial, né, do excesso de prazo, né, das prisões, levaram a uma outra consequência, o excesso de impunidade e o excesso de crimes.
Porque o magistrado, num caso complexo, analisar, mesmo que seja 100 e tantos dias, como algumas câmaras determinam, o STJ também, o STF, enfim, 81 a 100 e poucos dias. Às vezes o caso é tão complexo que é necessário o devido processo legal ser examinado com muita calma e responsabilidade, né? Então, eu vejo que o Brasil trilhou por um caminho suíço, né, com uma realidade completamente tupiniquim, ou seja, o Estatuto da Criança e do Adolescente é maravilhoso para ser aplicado na Suíça, na minha visão. Né? Obviamente temos que respeitar o direito do menor, da criança, do adolescente, mas há situações que precisariam ser modificadas. A questão da publicidade do processo ou da investigação, é verdade, tivemos a escola base e tantas outras situações que foram aberrações jurídicas, mas a regra geral é que deve prevalecer quando se tratam de casos sérios, em especial crimes contra a administração pública, a população, a sociedade tem que saber se aquilo que está sendo investigado, se houve ou não o desvio, não acusar o cidadão desviou dinheiro público, mas está sendo investigado por suposto desvio de dinheiro público. Essas coisas precisam vir à baila, à tona, porque elas influenciam no nosso dia a dia. Então, a imposição de alguns dispositivos nessa lei foi exatamente para trazer à tona, né, aquilo que o Zé Dirceu tentou por várias vezes, né, e não conseguiu, né, depois foi preso, condenado, né, porque realmente é uma pessoa que praticou vários crimes, né, posso dizê-lo porque já decisões nesse sentido, né, de ressuscitar a lei da mordaça. A lei do abuso da autoridade, de uma maneira ou de outra, ressuscita a lei da mordaça, para que as autoridades não falem. O processo deve ser sigiloso, eu também entendo que sim, mas a notícia do fato que vai levar a uma apuração, né, sem a responsabilização, sem apontar ele é réu, ele é acusado, ou condená-lo publicamente, mas é necessário a transparência, senão nós teremos aqui mais impunidade, ao meu ver. Né? Nesse aspecto da lei da mordaça, promotor Blatt, quem que sofreria mais? O juiz que ordena ou o promotor, o Ministério Público que requer ou que requisita? Aquele que falar, né? Normalmente é o promotor que fala e que apanha, né? O juiz normalmente ele se manifesta, e como deve ser, nas suas decisões, né? E as decisões acabam se tornando por vezes públicas. Mas quem realmente perde com essa falta de transparência é a sociedade. Né? Eu individualmente e a sociedade como um todo. De repente eu não poder falar a respeito de um desvio, um rombo de milhões na saúde pública, em que há um grupo de pessoas, gestores públicos que estão sendo investigados, a gente não poder falar nada a respeito, é algo que chega a ser covarde com toda a sociedade. Doutor Capano, quem perde mais? No momento, Mauro, eu agora vou fazer a tribuna da advocacia, né? É óbvio que a gente não quer o sigilo da maneira total, mas hoje eu tenho visto uma coisa, isso é uma percepção pessoal minha, né? E eu tenho um respeito muito grande mesmo pelo Poder Judiciário, especialmente de São Paulo, que é onde eu sou jurisdicionado. O Ministério Público, tenho muitos amigos lá, inclusive trabalhei com o procurador no Mackenzie, o professor do Mackenzie com o Ismânio. O que eu estou percebendo hoje, Mauro, é uma discussão que o que nós precisamos, além da lei, é aperfeiçoar, e veja que essa é a percepção da defesa, é aperfeiçoar a persecução penal. O Dr. Blatt atuou num caso, há anos atrás, no caso de Adema, por exemplo. Né? Aquele caso estava lotado de prova contra os policiais. Então, isso era uma situação. Hoje, eu tenho visto casos atuais, o que está me assustando no Brasil hoje, Mauro, e nós temos vários casos, tivemos um caso no Tribunal Militar agora, que o senhor dividiu comigo, Pinheiro, acusando um coronel da polícia, que foi preso preventivamente, em 8 volumes, 15 volumes, ele nunca tinha sido ouvido no inquérito, decretaram a preventiva desse homem. Tem um caso de São José, em que denunciaram um sem número de policiais, estamos dizendo que os policiais da Polícia Civil de São Paulo estavam envolvidos com o tráfico, e, assim, realmente, uma meia dúzia deles estavam envolvidos, os outros não tinham absolutamente nada a ver. O que eu tô com medo é a tábua rasa. Né? Assim, manda prender. O que eu estou percebendo que está acontecendo no Brasil hoje é aquela situação assim, em nome da moralidade, em nome do vamos combater a organização criminosa, tal, está se passando por cima de tudo, nós estamos vulnerando toda e qualquer garantia individual,
né? E prende para investigar. Isso está muito perigoso no Brasil. Nesse caso, até colocado pelo Capano, é uma coisa grave, porque repetiu-se algo parecido com a escola base. Quer dizer, vai tudo para a imprensa. Foi tudo para a imprensa. Foi tudo para a imprensa, expõe a pessoa e no final esse homem foi um homem que teve 30 anos de polícia, foi secretário, foi do governo, uma pessoa impoluta. De repente você espalha o travesseiro de penas e depois para você pegar, você não pega, você não volta. O que eu vejo por conta assim, por isso que eu tomei a liberdade de falar do caso de Diadema do Dr. Blatt, que foi um caso, na época, muito comentado, mas se você realmente existiam muitos indícios contra aqueles policiais. Agora, hoje não tem o mínimo de indício. Vamos pensar uma coisa, eu não vejo, agora falando assim, sinceramente, eu não vejo esta lei de abuso de autoridade apanhando essa circunstância. O que eu vejo é uma ausência do próprio judiciário de apanhar o agente que pratica essa coisa. Ou seja, o que nós vimos nesse caso, eu acho que é uma conduta, uma cultura que o próprio judiciário pode se encarregar de reprimir. Não tenho dúvida. Aliás, decisões do próprio Supremo Tribunal Federal têm sido nesse sentido. Né? Então, eu acredito que isso sempre vem por ondas. Né? São ondas e aqui que, de certa maneira... E o próprio Ministério Público também, paulista, ele também tem procurado reprimir. Eu tenho observado aí mudanças de comportamento. Isso que é importante. Né? Que, bastante grandes. Porque falar que nós estamos, o promotor, o magistrado e o advogado, do mesmo nível, desculpe, isso é uma falácia. Inclusive em várias áreas, vamos ser sinceros, a área de direito penal, do direito penal, somente no que tange a crimes de natureza que envolvem a questão política, né? Também na área ambiental, a gente tem observado bastante o judiciário corrigir condutas abusivas aí nessa área. Então eu entendo isso muito mais como uma cultura, né? E eu acho que esta lei, de certa maneira, vai acabar complicando, porque há um ponto aqui sério, o gasto que se terá doravante, a energia que vai se gastar para justificar procedimentos pode ser maior do que a própria eficácia do procedimento. Isso que me preocupa. Mas o que eu quis chamar a atenção, Pinheiro, foi o seguinte, eu não tenho dúvida, por isso que eu fiz esse link lá atrás. Eu estou advogando há 25 anos. Né? Eu não via, eu não vou dizer se é erro, se era um erro, eu não via tanto questionamento com relação aos casos que nós temos hoje do que tínhamos há 20 anos atrás. Antes, quando nós tínhamos um caso, né, você vê, no caso de Diadema, também foi um caso que o senhor, Favela Naval, foi um caso que ninguém questionou a atuação do senhor. Ninguém questionou, porque realmente, poxa, foi na imprensa e tal. Hoje, eu tenho um sem número de casos em que estão sendo questionados. Doutor Capano, tem imagem, né? Tem imagem, né? Mas o que eu queria questionar, Blatt, é o seguinte, eu fiz essa ilação para dizer, você vê, e até pegando mal no começo, foi uma vingança à Lava Jato? Não sei. O que está acontecendo é o seguinte, esqueça a Lava Jato, existem um sem número de outros processos atuais em que a gente está apontando assim, ó, e com todo o respeito, fazer uma análise sociológica, não falando mal do Dr. Rui, do Dr. Blatt, olha, o Ministério Público abusou do direito de acusar. Né? O Judiciário não indeferiu, tem uma praxe que entra, o Ministério Público denuncia, o cartório recebe a denúncia, manda citar. Então, isso é que tem que ser melhorado entre nós. Esse direito de cidadão tem que ser melhorado entre nós, que nós estamos num momento difícil. Doutor Blatt, o que seria hoje um caso Favela Naval sob a vigência da nova lei? Olha, na época foi um caso extremamente rumoroso, porque um cinegrafista amador, ou não, né, enfim, captou as imagens e chegou a dar audiência, quando o Jornal Nacional foi ao ar, maior do que a final da Copa do Mundo. O né? Human Rights relatou esse caso. Human Rights, teve, enfim, foi realmente, para mim, foi uma dor de cabeça imensa, né? Porque atuar num caso, eu era promotor em Diadema, o máximo que eu tinha feito era uma entrevistinha no Diadema Journal Street, né? Para falar sobre alguma coisa de um jantar do Rotary, né? E de repente da noite para o dia cercado por centenas de jornalistas. Hoje, isso é uma preocupação, eu me tornei famoso por conta do fato. O problema é que as pessoas querem se tornar famosas não pelo fato, mas por serem promotores ou juízes ou delegados. Esta busca de notoriedade, né, causa essas injustiças, inclusive que o doutor Capano está falando. Eu já vi, já passou na minha mão algumas coisas, e eu mesmo pedi representei a corregedoria para apuração. Né? Ou seja, é necessário
ter o cuidado. Quando se faz uma denúncia contra alguém, é um corte que jamais vai sair, né, do corpo dessa pessoa e da alma, não é? Então, mas a nova lei bota um freio nessa busca por notoriedade. Eu né? acho assim, é uma faca de dois gumes, né? Ou como diria Vicente Mateus, né? É uma faca de dois legumes, porque é necessário entender que a publicidade, ela é regra, em muitos casos. A gente não pode expor a pessoa sem existir provas. Então, hoje, eu não vejo casos como o da favela naval. A Lava Jato foi um caso rumoroso. Me lembro também, atuei num caso chamado a Máfia dos Fiscais, foi a maior investigação da história de São Paulo, onde nós tivemos um aprendizado enorme. Eu cheguei a receber repórteres, chegou um repórter um dia na minha sala, famoso inclusive hoje, falou: doutor Blatt, o que o senhor acha disso? Eu falei: deixa eu dar uma olhada, vou ver o que é. Vou dar uma verificada. No dia seguinte, estampado na Folha de São Paulo, pronto, já falei o nome do jornal, diz assim: fulano de tal está sendo investigado pelo Ministério Público. Foi apenas uma informação que o repórter me passou oficiosamente. Então a gente precisa tomar muito cuidado, né, com a questão da transparência, da publicidade, e a notoriedade é do bandido e não da autoridade. Doutor Cavalheiro, o que tem de positivo na lei? O que tem de positivo na lei, eu acho que é fazer com que nós venhamos a refletir. Com toda certeza, um ou outro profissional pode ter se excedido, pode ter passado dos limites, e nós temos a oportunidade de, com essa lei, conversar melhor entre os colegas, conversar melhor com os advogados, com o Ministério Público, para chegar a uma conclusão. O doutor Capano falou que não tem essa situação de estar todo mundo igual. Eu costumo pensar e dizer que a função do juiz num processo, para mim, parece muito como o árbitro, o juiz de uma luta de boxe ou de uma luta de jiu-jitsu. Aparentemente, são duas pessoas do mesmo peso, promotor e advogado. Ou é peso pena, ou é peso pesado, ou é terceiro dan, ou é primeiro dan, e sob a supervisão, sob a observação de um terceiro, que é o juiz isento e imparcial. Isso não pode ser esquecido. Isento e imparcial. Então, essa é a base. São três personagens naquela visualização que eu vejo. E o juiz, ele algumas vezes tem que manifestar a sua opinião. Quantas e quantas vezes o juiz recebe a denúncia e fala: recebo por causa disso. Aí já põe habeas corpus, olha, ele se excedeu. Não, eu recebo a denúncia. Recurso em sentido estrito aqui, porque não deu motivação. É terrível. Os anos que eu passei no DIPO, eu tornei quase que uma frase chavão minha. Em análise, por esta via e para este momento, eu vejo isso. Pode ser que daqui a 5 minutos eu veja diferente se chegar uma prova nova. Mas nesse momento, eu estou vendo dessa forma. E uma outra situação que eu vejo na discussão, fala-se do poder do juiz, fala-se do poder do Ministério Público. Sim, o juiz tem o poder, o Ministério Público tem o poder, mas esse poder não é meu e não é para mim. Esse poder é para a sociedade, eu estou trabalhando para a sociedade. Estou trabalhando para as pessoas que estão ouvindo esse programa de rádio, eu estou trabalhando para elas. E quantas vezes já não aconteceu da minha família ter sido colocada em risco? Um grande traficante, e foi lá o delegado, me procurou, falou: doutor, o senhor tem esse processo aqui, tem uma possibilidade de ameaça à sua família e de resgate durante a audiência. O que o senhor vai fazer? Eu falo: olha, o que eu vou fazer é confiar em vocês. Vocês são encarregados de fazer com que tudo funcione. Eu tenho que tocar o processo, eu não posso ir para trás.
Então, para que isso? Para tirar um traficante da rua, um traficante vendendo droga, talvez para o familiar de alguém que poderia não gostar daquela situação. Aliás, nesse ponto, é importante a gente observar, esse é o ponto básico. Esta lei não pode ser vista, esta nova lei de abuso voluntário não pode ser vista de maneira dissociada, ou seja, sem que a gente observe o avanço legislativo no combate ao crime organizado. Né? A legislação de combate ao crime organizado, ela impõe uma doutrina de lei e ordem, né, que obriga praticamente que as forças-tarefas, né, formadas não só pela magistratura, mas pelo Ministério Público, ajam de maneira conjunta com a força policial, quase que como uma equipe, né, buscando desbastar a organização criminosa. É um trabalho complicado e desproporcional. E esta lei, de certa maneira, ela veio como se fosse uma reação a este trabalho. E por que acontece isso? Porque no nosso ambiente jurídico, nós trabalhamos no Brasil com o garantismo, com a doutrina garantista, né? Temos uma Constituição garantista, né, que defende o cidadão em relação ao Estado, absolutamente. Quando no combate ao crime organizado, a filosofia de lei e ordem é desproporcional, ou seja, no ataque ao inimigo do Estado, há uma compressão de direitos individuais. Esse é o termo usado, inclusive, na Europa, compressão de direitos individuais. E este choque do que a gente entende por compressão de direitos individuais no combate ao crime organizado, esse choque se transferiu para a Constituição Federal Brasileira, que é exatamente o inverso, né? E nesse choque de culturas, do jurídico nacional, que é totalmente garantista. Aí vem essa lei. E aí, complementando, desculpa, Mauro, o Pinheiro está falando, nós discutimos isso, inclusive, na última conversa que nós tivemos nessa mesa, né? O problema no Brasil é que o mesmo magistrado de primeira instância, lá na comarca de X da Serra, tem dia que ele joga lá, ele está julgando o cidadão que cometeu um roubo à mão armada no semáforo. É ruim isso? É muito ruim isso. O roubo à mão armada é péssimo para nós. Mas esse cidadão não é um inimigo do Estado. Esse é o problema. E no dia seguinte, ele está julgando uma organização criminosa. Então o problema que nós temos, Mauro Pinheiro, Dr. Rui, Blatt, é tentar melhorar, então, essa discussão que o magistrado ele tem que ver. Bom, aqui eu estou julgando uma organização criminosa. E eu ministro isso nas minhas aulas lá, Pinheiro, na Universidade de Mackenzie, exatamente nesse sentido. Olha, se é combate ao inimigo, aqui eu não estou querendo ressocializar, eu estou querendo extirpar essa organização criminosa. Vamos para cima. Diferente ao cidadão que roubou, e em tese a lei de execução diz que ele tem que ser ressocializado e tal. Tem garantia de ordem pública? Tem, decreta preventiva, mas são vai duas ser necessário distintas. Especializar. Se não tiver especialização, não vai ter condição. O que está acontecendo aqui, me parece que aí eu vou linkar com a lei, ou que a lei é o seguinte, não estou dizendo que tem abuso, eu estou dizendo que talvez seja falta de especialização, porque realmente um promotor, um magistrado, uma força-tarefa em lei e ordem, atuando combate à organização criminosa, é isso aí mesmo, compressão de direitos e tal. Agora, não pode transferir isso para o cidadão que fez um roubo. Exatamente. Né? E aí os erros estão sendo cometidos aqui. É roubo, mas estão tratando o cara que roubou, que é ruim. Reitero para todo mundo que é ruim. Mas esse cara não pode sofrer uma compressão, porque senão vai acontecer o que aconteceu no caso que nós acabamos de citar. Né? A Amanda prender sem ter sido ouvido. Né? Então ali foi uma de combate de Estado contra uma situação que não era. Né? Então esse é o problema. E a lei nasceu disso. Me parece que a percepção sociológica é essa. Né? Tem alguns colegas há uma certa ampliação, isso a gente tem observado. Testemunha protegida. Então, nossa, coisa virou impressionante. Virou uma bagunça de testemunha protegida. Aí você vira para ela, Mauro, e fala assim, horror, mas você tá reclamando de alguma coisa? Não. Te pediram para você ser testemunha protegida. E delação premiada também virou uma maravilha. Não. Ninguém me falou que eu podia ser testemunha protegida. Já sai no Doutor Capano, né? Doutor Capano, eu tenho trabalhado ao longo desses anos no combate ao crime organizado e agora na Promotoria do Patrimônio a gente trabalha com muitos casos ligados à Lava Jato e tantos outros e tal. A questão da delação premiada é outro tópico que a gente precisaria discutir com maior profundidade, porque o que se vê, por exemplo, em algumas delações da Lava Jato, chega ao meu domínio em algumas investigações, é a palavra de um contra a palavra do outro. Só que já o Supremo, ao liberar aquelas 77 delações da Odebrecht, colocaram as pessoas, os vídeos gravados
achei que aquilo lá que foi uma loucura o que fizeram, e chega na nossa mão, a gente vai buscar a prova que aconteceu, o tal suposto fato, há 10 anos atrás, a gente não tem nem elementos para ir a buscar um subsídio mínimo de prova, e a pessoa já foi pré-condenada. E, ao final, a investigação arquivada, né, promoção de arquivamento, e nada acontece. Então, a delação premiada é um instrumento poderosíssimo, mas tem que ser utilizado com bastante cuidado, razoabilidade e bom senso. E a lei não trata dela. Não, veja, mas aqui... Não veio para isso. Não veio para isso, mas a gente tem alguns instrumentos que estão à disposição no combate ao crime organizado, à corrupção e tantas coisas, mas que precisam ser utilizados de maneira razoável, de maneira equilibrada e de maneira excepcional. Episódios de politização da justiça ou judicialização da política vão ser mais comuns, Pinheiro Pedro? Não, acho que a ideia da nova lei é justamente evitar. Acho que nesse ponto a imposição da discrição, né? Quer dizer, nós vamos ter, eu acho que uma postura mais discreta hoje do Poder Judiciário, até em função disso, e isso é bom. Acho que isso retoma o domínio, principalmente dos órgãos de controle do Judiciário e dos tribunais, né? Os tribunais passam a ter uma atividade mais importante, né? Agora, mais uma vez, eu acho que é muito mais uma questão de cultura judiciária do que propriamente da criminalização da conduta judicante que é prevista nessa lei. Eu acho que ela é fruto, esta lei de abuso, ela é fruto desse choque, que é a introdução dos instrumentos de combate ao crime organizado, que tem uma filosofia diversa do garantismo que a gente trabalhou até hoje, é fruto disso, e é fruto também da reação da classe política como um todo, em relação ao avanço do combate à corrupção. Isso é patente. Mas ela em si, ela, da mesma forma como ela reflete esse choque, eu acho que ele vai se refletir na mudança de cultura do judiciário brasileiro. Então, a impressão que eu tenho hoje é que nós vamos ter, talvez, uma busca de uma atuação mais discreta do Ministério Público e mais eficaz, e uma busca de uma atuação mais discreta e mais eficaz do próprio judiciário, é o que se espera, né? Doutor Cavalheiro, o que um juiz pode conversar com um promotor? Olha, de modo geral, o mesmo que pode conversar com um advogado. O senhor veja, lá no gabinete, os advogados vão, às vezes com equipe de trabalho dele, para apresentar um memorial ou comentar algum caso que está para julgamento. Eu ouço aquelas pessoas e recebo, sem que o promotor esteja presente, o memorial que ele entrega. Não vejo nada de mal nisso, mesmo porque eu não antecipo. Não vou dizer para ele o que eu estou fazendo. Mas os advogados procuram. Com o Ministério Público. Já aconteceu do promotor de justiça me procurar numa situação, no ambiental é muito mais comum, é outro tipo de processo, procura e apresenta a tese, como ele explica o que ele está fazendo. O doutor Pinheiro Pedro falou da descrição do judiciário. Eu acho que a descrição do judiciário, só se eu fizer voto de silêncio, eu ia precisar pela clausura. Mais do que já tem, né? Mais do que já tem. Mas o Tribunal de Justiça também nosso é um excepcional, né? Justiça de São Paulo. Né? Tem. Às vezes eu fico assistindo uns programas norte-americanos sobre julgamentos. O juiz ele se manifesta. Eu me lembro de um julgamento, eles passaram a cena final, uma senhora que cuidava de idosos, e ela matava os idosos, continuava recebendo os cheques de aposentadoria dos idosos. Quando foi dada a sentença, a juíza virou e falou assim, a senhora foi sentenciada a tantos anos. Pela sua idade, eu espero sinceramente que a senhora saia da prisão dentro de um caixão. Aí chamou o oficial de justiça, tira essa mulher imediatamente da minha frente, que eu tenho nojo de olhar para ela. O juiz brasileiro falou isso. Se falar, o AB já está em desagravo ali na Praça da Sé, em frente à Catedral. Os juízes no Brasil se pautam por um outro comportamento. Nos demais países, eles antecipam,
falam, a gente vê isso em filmes, inclusive, que o juiz já antecipa qual a linha de procedimento dele. Que no Brasil não, trabalhando no processo, quietinho, fazendo ali o serviço reservado, e vamos. O senhor falou que o advogado procura o magistrado, o promotor procura o magistrado, mas e na mão inversa? O juiz procura, o advogado procura o promotor? Não há sentido. Não, nunca houve essa necessidade, nunca precisei consultar. Tá lá. Se eu precisar de alguma coisa do promotor, eu dou um despacho, outro dia mesmo, devolvi para o promotor, olha, o promotor o procurador fez um parecer numa revisão criminal, falou, olha, não é essa aqui, é outra. É outro. Está lá. Volta aí. Volta. Está tudo despachado lá. Se eu preciso de alguma coisa do advogado, fala, por favor, esclareça. A atividade da judicatura, a atividade do juiz é uma atividade solitária. O juiz é um indivíduo solitário. Me fez lembrar O aqui. Ministério Público age em equipe, né? Ou a advocacia age em equipe também, entendeu? Ambas as partes, inclusive, recorrem à sociedade, mídia, tudo. Aí o juiz cai tudo em cima dele e ele decide sozinho. Doutor Pinheiro, O judiciário, às vezes, tem dificuldade até mesmo de um juiz consultar outro, né? Doutor Pinheiro Pedro me fez lembrar, eu advoguei 13 anos antes de fazer o meu concurso. 2 anos como estagiário, mas a gente podia advogar amplamente na Justiça do Trabalho, 11 anos já com a carteira da OAB. E passei no concurso e, inicialmente, tive amizade, continuei com amizade com alguns colegas advogados. E passou um tempo e eles diziam, você mudou de comportamento. Porque eu passei numa conversa como essa, conversando com os amigos, eu ficava quieto, esperava todo mundo apresentar suas ideias. E ao final, é um vício. Acaba se tornando um modo de proceder. Promotor Blatt, o que essa nova lei transfere ou passa a mudar em termos de conduta na academia, ou seja, nas escolas de direito? O que os estudantes vão precisar aprender a partir de agora? Há uma deficiência enorme, né? Há hoje mais universidades e faculdades de direito que padaria, né? Então, é importante, é mais um instrumento legal. Eles, diante desse debate público, né, levar para dentro da academia as questões técnicas, né, para que eles estudem bem, né, e saibam fundamentar, né, os seus pedidos, né, de liberdade provisória, né, o promotor, o futuro promotor da preventiva e o futuro juiz que saiba fundamentar a sua decisão. Enfim, é mais um instrumento. E nesse momento histórico, como foi a Lei Fleury, né, a época do deputado estadual, né, federal Candido Sampaio, né, que criou a lei para o delegado Fleury. Aqui se tem a lei de abuso de autoridade voltada historicamente, discurso histórico, né, para uma classe de políticos, né, com algumas adequações legislativas importantes. Os abusos precisam sempre ser coibidos, né, porém é mais uma das 100 e tantas mil leis que nós, operadores do direito, por vezes não temos tempo, né, de vida suficiente para conhecê-las. Pedro, o que você acha? Um dado histórico, né? Um dado histórico importante. A Lei Fleury, né, que hoje vai Supremo Tribunal Federal com essa discussão da presunção de inocência, né? Tá lá. Quer dizer, ela surge porque o Candido Sampaio era um deputado extremamente alinhado com o regime militar, né? Visou proteger justamente o delegado Fleury, né? Porque já estava condenado numa questão ainda sobre recursos, né? E respondendo outra, ou seja, e hoje é o maior patrimônio da esquerda brasileira, né? Todo mundo usa a Lei Fleury e a gente não observa que a base da Lei Fleury foi justamente o regime militar, né? Pedro, você está com a palavra. A sua conclusão sobre o nosso tema, a sua mensagem final. Não, eu hoje aprendi mais aqui, muito mais do que imaginava. Quer dizer, os aspectos relacionados a esta lei, pelo que a gente observa, são vários, né? E eu acho que todos nós vamos ter que nos debruçar no dia a dia para começar a aplicá-la, né? Ela tem alguns pontos benéficos, né? Mas, obviamente, eu acho que o mais importante é que ela reflete algo, uma transformação que vai se refletir na cultura, no comportamento de judiciário
e Ministério Público, ainda que se recorra à lei do silêncio, né, desembargador? Mas a verdade é que eu acho que nós vamos ter aí uma luta pela atuação mais eficaz e mais discreta do judiciário face a determinados casos. Promotor José Carlos Ublat, sua palavra final. Eu mandaria meu recado ao legislador. Ok, legislador, aí você em Brasília, maravilha, você legislou, né, e trouxe à baila a lei de abuso de autoridade, muito bem, entrará em vigor agora em janeiro de 2020, parabéns. Que tal agora legislar, né, sobre casos mais importantes, como corrupção, né, a lei de improbidade, As 10 medidas contra a as 10 corrupção. medidas contra a corrupção. Então, vocês já têm, conseguiram, está aí o instrumento para que os juízes, promotores, delegados, né, não cometam excessos. E os crimes? Né? E o aumento das penas? Né? Vamos lá? Vamos trabalhar? Ok. Doutor Evandro Capano. Eu também vou, então, na esteira do Dr. Blatt, com todo o respeito também, sem falar mal de A, de B ou de C, pelo contrário, respeito muito as instituições, mas eu diria o seguinte, eu peço que a gente aplique essa lei com muito cuidado quando for o delegado de polícia que for a parte que está sendo investigada. Ser delegado de polícia, ser policial, eu não fui policial, nunca fui policial, mas me parece que é o momento em que a decisão é tomada no calor do acontecimento, a autoridade ali é difícil. Há uma questão sociológica hoje no Brasil de um desrespeito total à autoridade. Então, o meu pedido aí é que o tribunal, que o Ministério Público tenha, e como tem tido de reiteradas vezes, um cuidado maior com a aplicação contra a Polícia de São Paulo, porque é o medo que eles estão externando para a gente que milita dia no dioturno aí do Tribunal Militar, das lides que envolve a polícia está com muito medo desta lei. Doutor desembargador Rui Cavalheiro, sua palavra final. A síntese de todos, e principalmente desse clamor do Dr. Capano. A polícia é o primeiro momento. Eu costumo dizer que se entra um ladrão na casa de alguém, liga Copom 90, Polícia Militar, boa tarde. Se a pessoa precisa cortar o cabelo e não sabe aonde, ela liga Copom, Polícia Militar, boa tarde. Verdade. Todo mundo Verdade. procura a polícia para qualquer coisa. Que devia ser a última ratio, se tornou para nós a primeira. Até se ligar 911, cai lá, né? E esse policial, ele está assustado. Eu leciono lá no Barro Branco, no CFO, e ele está preocupado. Então, nós estamos dando uma formação para o policial que está difícil. Né? Como operadores do direito, já fica difícil a gente explicar em direito penal que não há novatio legis impégios, quando o Supremo estendeu a classificação lá da homofobia, passa a ser crime também, por um entendimento. Mas que a comunidade saiba, a sociedade saiba, o poder do juiz, do promotor, do policial, não é para uso próprio. Tem os órgãos de correção. Quem tem esse poder, saiba bem aplicá-lo. Melhore a aplicação. Eu gosto de ter uma posição de vida na qual eu quero ser credor dos outros, eu não quero ser devedor. Então, eu não quero ficar devendo, eu quero fazer o meu serviço direitinho, para que quando eu precisar cobrar, eu cobre e exija também que as outras pessoas façam aquilo. Sociedade, o juiz, o promotor, o policial, eles estão aí para vocês. Acompanhem o que está acontecendo e saibam que estamos trabalhando também por vocês. Muito obrigado pela presença de todos os senhores operadores do direito nessa edição do programa Gente que Fala. O agradecimento em nome de toda a equipe. Dr. Antônio Fernando Pinheiro Pedro, advogado, jornalista, editor da revista Ambiente Legal, o promotor de justiça e professor universitário Dr. José Carlos Blatt, Dr. Evandro Capano, advogado, doutor em Direito do Estado e Procedimento Criminal, e o desembargador Dr. Rui Alberto Leme Cavalheiro, Dr. Rui Cavalheiro, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Na mesa de som, o Fabiano Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, a direção-geral do Gente que Fala, do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do programa, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Muito obrigado pela audiência, tchau, até amanhã. Deixa eu tirar